Olá, tudo bem com você? Que alegria ter você aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Antes de começarmos o estudo, eu queria falar um oi aqui, dar uma saudação aqui para alguns amigos que nos acompanham, que mandaram ali o seu comentário na primeira lição, dizendo de onde que está assistindo. Muitas pessoas comentaram, não vai dar para ler todos aqui, mas ao longo do trimestre a gente vai tentando aqui o máximo de pessoas possíveis dar uma saudação e a gente fica feliz quando você comenta, quando você diz de onde você está assistindo, porque assim a gente tem uma dimensão de onde o nosso conteúdo está chegando, de onde o nosso trabalho está chegando. Então isso nos alegra muito. Eu queria primeiro abraço de todos mandar para minha amiga, a Jéssica Mareche, ela é minha companheira da classe de professores, ela tem sempre me dado uma força muito grande. Um abração para você, Jéssica, muito obrigado por estar nos acompanhando, ela é da Igreja do Lago Sul. E se você ainda não conhece o projeto da classe de professores, aqui na descrição desse vídeo tem o link. Lá a gente também grava a lição da Escola Sabatina numa forma de discussão entre 4 pessoas. São 3 grupos de 4 pessoas, e aí a gente vai revezando ali cada semana um grupo, e você vai, com certeza, se você ainda não conhece, você vai começar a gostar e vai se apaixonar, porque é um pessoal maravilhoso ali da classe de professores. Então, o primeiro abraço é para a Jéssica, que está nos acompanhando, também para o Jefferson Aguirre. O Jefferson Aguirre, ele é de São José do Oeste, no Paraná. Um abração para você, Jefferson. Eu também sou do Paraná, sou de Toledo, no Paraná. Um abraço também para o pessoal de Toledo, se tiver alguém nos acompanhando, deixa aqui seu comentário. Também para Simone, da cidade de Ourinho, São Paulo. Grande abraço para você, Simone. E o Emílio é de Diamantina, Minas Gerais. E mais o último aqui, para Poliana Príncipe. A Poliana Príncipe, ela é de Cândido Sales, na Bahia, da Igreja de Lagoa Verde. Um abraço para você também, Poliana. Obrigado por nos acompanhar. Então, antes de começar o estudo da lição de hoje, eu queria convidar você para uma oração. Feche seus olhos para que possamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua lição, mais uma vez estamos estudando aqui os seus ensinamentos, que isso não fica apenas em nossa mente, nosso coração, mas que nós possamos espalhar isso para as pessoas que nos rodeiam, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, que eles possam ver em nós um exemplo. Esteja conosco durante esse estudo, que nós possamos a cada dia aprender mais sobre Ti e logo estarmos juntos contigo no céu. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Estamos estudando a lição que tem o título geral, O Amor e a Justiça de Deus. E o tema de hoje, que é o tema número 2 da lição, semana passada estudamos o número 1, tema 1, que falava que Deus ama com generosidade. E agora o tema da lição de número 2 é o amor da aliança. E o verso para memorizar aqui começa dizendo assim, ó, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Que bonito esse verso. E esse verso aqui, quando Jesus disse, porque foram palavras de Jesus, Jesus estava numa conversa com seus discípulos, e ele estava explicando para os seus discípulos sobre o amor e a obediência. E esse verso também nos traz muita esperança, né? Se você me ama, guardará as minhas palavras. E o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. É muito bonito. Cada vez que a gente lê esse verso, eu fico tremendo. Eu acho esse verso muito, muito, muito forte. E quando a gente fala de amor, né? Jesus estava nesse momento aqui falando sobre amor e obediência, e quando a gente fala sobre amor, a gente lembra de algumas palavras, né? O amor ágape, o amor filéu. E às vezes a lição de sábado está trazendo que às vezes nós temos uma visão equivocada sobre esses dois amor. E ela vem aqui esclarecer esses pontos. Por exemplo, o amor ágape, nós imaginamos, né, que seria um amor exclusivo, de gostar muito ao ponto de fazer sacrifício. Um amor verdadeiro. E o amor filéu seria igual a gostar apenas e apreciar, mas já não tão grande, não um amor tão exclusivo e verdadeiro como o amor ágape. E a lição ela vem trazendo esse assunto dizendo que são visões equivocadas, porque aqui na própria lição de sábado diz assim, ó, primeiramente o termo grego ágape não se refere apenas ao amor de Deus, mas também ao amor humano, ou seja, quando falamos do amor de Deus, aí sim, é um amor verdadeiro e exclusivo. Mas quando falamos do amor humano, não.
O amor humano ele já não é um amor verdadeiro. Apesar de nós amarmos verdadeiramente, acharmos que somos verdadeiros, ele não é um amor tão verdadeiro quanto o amor de Deus. O amor de Deus a gente não tem dúvida, mas o amor humano não. Às vezes nós nos enganamos com as emoções humanas. E a palavra filéu, que seria igual a gostar e apreciar, a própria lição que diz que ela não é, ela também é usada muitas vezes de forma equivocada, porque na própria Bíblia Deus também usa a palavra filéu para falar sobre o amor dele por nós. E quando a gente fala do amor de Deus por nós, é um amor verdadeiro, é um amor de sacrifício, é um amor exclusivo. Então, se está usando o termo filéu para um amor de Deus exclusivo, então ela também não fica, ela não é apenas um gostar ou apreciar apenas, porque Deus ele não apenas aprecia ou apenas gosta, ele ama verdadeiramente. E aqui, ó, um dos textos bíblicos que a lição traz, dizendo sobre o amor filéu, está em João 16, 27, que diz assim, ó, o próprio Pai os ama, amor filéu, visto que vocês me amam. Ou seja, quando fala que o próprio Pai te ama, esse amor filéu, é um amor verdadeiro, é um amor de sacrifício, é um amor exclusivo. E quando diz que, visto que vocês me amam, aí sim é um amor já não tão exclusivo, não é um amor tão verdadeiro quando se trata do amor humano. Isso que a lição de sábado está tentando nos mostrar, essa interpretação errada, errônea, que às vezes fazemos sobre o amor ágape e o amor filéu. E aqui na parte do domingo começa com o título O Eterno Amor de Deus. E já traz aquele versículo que talvez é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez esse é um dos versículos mais conhecidos, mais comentados da Bíblia pelas pessoas. Mas o que esse versículo quer dizer? Deus amou o mundo de tal maneira, quando ele fala Deus amou o mundo de tal maneira, é uma forma global. Deus amou a todos. Não é um grupo de pessoas, mas Deus ama a todos. Não tem uma restrição. O amor de Deus é uma imensidão. É para qualquer pessoa que quiser. E ele abrange, incluindo toda a humanidade. Ou seja, eu, você, todos que quiserem, o amor de Deus está disponível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Não só amor, mas Deus deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Isso demonstra uma forma concreta de sacrifício ao enviar Jesus. Essa demonstração reflete a profundidade e o compromisso de Deus com a redenção do mundo. E para completar, diz assim, ó, para que todo que nele crê. Nessa parte aqui, ela enfatiza a fé pela qual as pessoas recebem a salvação. Nós sabemos que a salvação não é por obras e nem por méritos próprios. Eu trabalho muito para a igreja, eu faço muitas coisas para a igreja, eu tenho muitos méritos pessoais, eu sou um cristão verdadeiro. Não, não é por obras, não é por mérito próprio, mas o amor de Deus é para quem crê nele. Ou seja, todo aquele que crê em Deus, esse será salvo. E o verso diz aqui mais, ó. Se dependesse unicamente de Deus, todos aceitariam seu amor e seriam salvos. Mas ele não força o seu amor. Ele não obriga ninguém. Podemos aceitá-lo ou podemos rejeitá-lo. Apesar de Deus nos dar o seu amor, apesar de Deus dar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter vida eterna, ainda nós precisamos agora o quê? Crer nele e aceitá-lo. Não basta você falar que crê, você tem que aceitar ele como seu Salvador, aceitar ele como seu Senhor, aceitar ele como o Criador de tudo e nós como a criatura. A partir desse momento que nós aceitamos isso, que nós entendemos isso, nós somos salvos por Cristo.
Isso é muito bonito, é uma esperança que Deus nos traz a cada dia. E a lição termina aqui na parte do domingo dizendo assim, ó: no entanto, se nós, como indivíduos, conseguíssemos aprender a experimentar a realidade desse amor, ou seja, conhecer por nós mesmos o amor de Deus, poderíamos viver e tratar os outros de forma diferente. Ou seja, quando você conhece o verdadeiro amor de Deus, quando você experimenta esse amor, você vai viver e tratar os outros de forma diferente também. Ou seja, você é transformado. Isso é muito bonito, é uma esperança muito grande da parte do domingo, com o título que trouxe a lição de domingo, o eterno amor de Deus. Porque o amor de Deus é eterno, ele não acaba, ele não tem fim. O nosso amor tem, mas o de Deus não. Já que na parte de segunda-feira tem o título O Amor da Aliança. E aqui a lição da parte segunda traz uma palavra que é muito interessante, que é a palavra Hesed. O que significa a palavra Hesed? A palavra Hesed, ela significa misericórdia, ou amor leal. Todos nós sabemos que o amor de Deus por nós é um amor misericordioso. Porque toda hora nós somos pessoas errantes, toda hora estamos cometendo falhas, tendo pensamentos às vezes inadequados, e Deus tem que ter esse amor misericordioso para que nós possamos ser salvos. Deus toda hora está tendo misericórdia de nós, para que nós possamos aprender e que nós possamos se salvar através do amor de Deus. O amor da aliança é um sinal de misericórdia de Deus. O amor de Deus por nós é um atributo divino que se manifesta quando Deus deseja se comunicar bondosamente com a humanidade. Esse é o amor de Deus, que é o amor Hesed, né? Que a lição de segunda-feira aqui traz para nós. É extremamente confiável, o amor Hesed é um amor extremamente confiável, constante e duradouro. Ao mesmo tempo, para receber os benefícios do Hesed é condicional. Ele depende de nossa disposição de obedecer e cumprir o seu papel dentro de um relacionamento. Ou seja, o amor de Deus por nós, ele é um amor incondicional. Mas o nosso amor por Deus é um amor condicional. Nós não conseguimos ter um amor incondicional por Deus. Nós temos um amor condicional. E o amor de Deus é um amor incondicional. E a lição traz aqui no finalzinho uma parte aqui que diz assim, ó: o constante amor divino é a base do relacionamento humano e jamais conseguiremos igualar esse amor. Deus não apenas nos concedeu existência por sua vontade, mas em Cristo ele se entregou por nós. Sem dúvida, a maior expressão de amor de Deus foi revelada quando o Senhor se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Ou seja, Deus teve que se humilhar por nós para poder, porque Deus não tinha pecado, Deus veio aqui nessa terra, viveu uma vida sem pecado, Ele é o Criador de tudo, e mesmo assim Ele teve que morrer para mim e para que você fôssemos salvos, através desse amor misericordioso da parte de Deus. Já aqui na parte de terça-feira traz como título Amor Condicional. Acabamos de falar ali na parte de dar uma breve introdução ali da parte de segunda-feira sobre o amor condicional, incondicional. E aqui a lição está trazendo o relacionamento condicional, que é o título da parte de terça-feira. O amor de Deus, todos nós sabemos que ele é um amor incondicional. Acabamos de falar isso, né? O nosso amor a Deus, ele é um amor condicional, porque ele depende de nós aceitá-lo ou não aceitá-lo. A partir do momento que você diz se você aceita ou não aceita, é um amor condicional. Agora, o amor de Deus é um amor incondicional, porque ele está ali para todos. O amor de Deus está ali para todos. Ele manda o mesmo amor para todos. Daí você decide se você quer aceitar esse amor ou se você não quer aceitar esse amor. Aqui na lição diz assim, ó: para desfrutar os benefícios desse relacionamento com Deus, precisamos aceitar voluntariamente o seu amor. Então, a partir do momento que nós aceitamos o amor de Deus, a gente começa a desfrutar os benefícios do relacionamento com Deus. Eu queria dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. Imagina que você é pai. Eu sou pai. E quando você é pai, você ama os seus filhos de igual maneira. Você não tem um filho que você ama mais ou um filho que você ama menos. Os dois se amam igualmente. Mas, imagina que você tem 2 filhos e você ama igualmente os seus 2 filhos.
Mas um filho, ele te procura, ele quer ter um relacionamento com você, ele está preocupado, ele quer saber como que você está. E o outro filho pouco se importa com o pai. Ele não quer saber se o pai está bem, se não está bem, ele não está nem aí, ele não manda mensagem, ele não liga. O pai vai amar os dois filhos igualmente. Mas aquele filho que procura, aquele filho que tem um relacionamento com ele, às vezes ele tem um carinho a mais por ele. Não quer dizer que ele ame mais ou ame menos. Às vezes ele tem um carinho a mais com aquele filho, porque aquele filho tem um relacionamento com ele. Aquele filho procura constantemente. Isso faz com que o pai tenha um relacionamento, às vezes um carinho por ele. Deus, ele nos ama igualmente, a cada um igual, não tem um a mais, um a menos, igualmente. Mas quando nós o procuramos, quando nós temos um relacionamento, quando nós estamos conectados com Deus, às vezes Deus tem um carinho por nós a mais. Então, para desfrutar esse relacionamento com Deus, nós precisamos o quê? Amá-lo voluntariamente. Porque o nosso amor, ele é condicional de aceitar ou não aceitar o amor de Deus. E procurarmos Deus para um relacionamento. E a lição termina aqui assim, ó, com um verso, a parte final, dizendo assim: a manutenção dos benefícios do relacionamento salvífico com Deus depende de aceitar o seu amor, o que envolve a disposição de sermos veículos desse amor. Isso significa que Deus não acaba, que o amor de Deus não acaba. Não podemos impedir que o sol brilhe, mas podemos evitar os seus raios. Não podemos deter o amor de Deus, mas podemos, em última instância, rejeitar um relacionamento com Ele e, assim, desligarmos daquilo que Deus oferece, especificamente a promessa de vida eterna. Então, a partir do momento que nós desligamos de Deus, a partir do momento que nós não temos uma relação íntima com Deus, não o buscamos, nós estamos desligando o que Deus nos oferece, e especialmente a promessa de vida eterna. Isso é muito sério. Se nós queremos ir para o céu, que sempre falamos isso, né? Quando vamos conversar com alguém, quando estamos na igreja, o que nós falamos? Sempre. Não vejo a hora da volta de Jesus. Eu queria que Jesus voltasse hoje. Eu queria que Jesus voltasse em breve. Jesus está mais perto de voltar. O próprio Quarteto Arautos do Rei, ele vive cantando lá todas as músicas. Sempre quando ele vai abrir algum musical, ele inicia com o quê? Breve virá, breve Jesus voltará. Eu não sei cantar, gente, me desculpa. Eu sou desafinado até para falar, agora resolvo cantar aqui para vocês. Mas o Arauto do Rei está sempre trazendo essa esperança que é a breve volta de Jesus. Ou seja, é o que nós mais desejamos. Mas estamos fazendo aquilo para isso? Estamos realmente prontos para aceitar a volta de Jesus? E se Jesus voltasse hoje, se Jesus voltasse agora, como estaria a minha vida e como estaria a sua vida? Já parou para pensar? Isso é algo que devemos pensar. Mas quando falamos do amor de Deus, para ficar claro, ele é um amor incondicional para todos. Mas o nosso amor por Deus é condicional porque nós precisamos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Já que na parte de quarta-feira tem como título Misericórdia Perdida. E um dia a ligação do outro, acabamos de falar um pouco sobre isso, e aqui volta a falar sobre que o amor de Deus ele é eterno e imerecido. Ou seja, nós podemos aceitá-lo ou não aceitá-lo. Deus nos ama independente de qualquer coisa. Você querendo ou não, Deus nos ama. Agora você está nas suas mãos, aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Eu costumo pensar o seguinte: imagina que você mora numa casa e a companhia elétrica da sua cidade, né, a companhia que fornece a energia elétrica para a sua cidade, para a sua região, para a sua casa, ela vai lá e faz todas as ligações bonitinho para que você possa receber essa energia elétrica. A energia elétrica está chegando bonitinho lá na sua casa. Mas você na sua casa tem autonomia, poder para dizer se você quer essa energia ou se você não quer. E como que você faz isso? Você vai lá no interruptor e liga a energia. Então você tem energia na sua casa.
Se você desligar a energia, você está sem energia, você vai ficar no escuro. Mas a energia está ali. A companhia energética deixou a energia ali para você. Você usando ou não, a energia está ali. Isso independe de você. Agora você tem o poder nas suas mãos de querer usar a energia acendendo uma luz ou de você querer ficar no escuro. E já aqui no meio da lição diz assim, ó, o amor de Deus sempre vem em primeiro lugar. Se Ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amá-lo em retorno. Ou seja, primeiro Deus me amou e agora eu tenho a possibilidade de amá-lo. E a lição ainda traz aqui uma parábola de Jesus que diz assim, ó, havia um servo que devia para o seu senhor uma quantia exorbitante de dinheiro. Era muito dinheiro. Era algo em torno de 100.000 talentos, ou seja, equivale a milhões na moeda de hoje. Impossível de se pagar. Mas o que o servo, o que aquele senhor fez? Perdoou a dívida. Movido pela compaixão, perdoou completamente aquela dívida. Após ser perdoado, o mesmo servo encontrou um colega que devia uma quantidade pequena, cerca de 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalhos apenas. Ele devia 100.000 talentos, e esse aqui devia apenas 100 denários. E ele não perdoou a dívida. E ainda mandou aquela pessoa que o devia para a prisão. Quando o rei soube disso, ele ficou muito furioso. E ele enviou pessoas para torturar aquele servo até que ele pagasse a sua dívida. Mensagem dessa parábola quer dizer o seguinte: o perdão de Deus é imenso. A dívida do servo representa o pecado da humanidade diante de Deus. Assim como o servo não podia pagar a sua dívida, nós também somos incapazes de nos salvar por nossos próprios esforços. O perdão de Deus é um ato de graça e misericórdia. Devemos perdoar os outros. A dívida menor simboliza as ofensas que recebemos de outros. Diante do perdão que recebemos de Deus, somos chamados a perdoar os outros na mesma moeda. O servo ingrato não deixou que o perdão que recebeu transformasse o seu coração. O perdão não é apenas uma opção no cristianismo, mas uma expressão de graça que recebemos de Deus. Assim, fomos perdoados absurdamente por Deus. Devemos perdoar também os outros. Como Deus nos ama, como Deus nos perdoa de tudo que nós fazemos, o mínimo que nós devemos fazer também é perdoar o nosso irmão, perdoar as pessoas à nossa volta, perdoar as pessoas que nos fazem mal. Porque Deus deixou o exemplo. E esse amor de perdão de Deus por nós, que é a vida eterna, porque nós estávamos condenados à morte. Mas o que Deus fez? Morreu em meu lugar para que eu pudesse me livrar dessa dívida enorme, que seria a morte. E agora eu também tenho que agir com compaixão com meu irmão, perdoando dele, porque a dívida dele por mim é bem menor do que a minha dívida com Deus. Já indo para os momentos finais da lição, na parte de quinta-feira tem como título: vocês receberão de graça, deem de graça. Ou seja, ainda continua falando sobre aquele servo que jamais conseguiria pagar a sua dívida. Nós também nunca seríamos capazes de pagar a nossa dívida com Deus, conquistá-lo ou merecer o seu amor. O amor de Deus é incrível. Então, quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós lembramos de João 13, 34 e 35, que diz que Jesus nos deu um novo mandamento: amar uns aos outros como Ele nos amou. Esse verso é um verso ativo, prático e visível. Como Jesus demonstrou seu amor? Servindo, curando, ensinando e, acima de tudo, um sacrifício vivo por nós, um sacrifício vivo por mim e por você. Deus nos amou primeiro. Ele nos dá a sua graça, nós recebemos a graça de Deus. E agora o que nós devemos fazer? Dar o exemplo, fazer a mesma coisa que Deus nos faz. Devemos amar o nosso irmão, amar as pessoas que nos rodeiam da mesma forma que Deus me ama. O amor de Deus transforma. É impossível você conhecer o amor de Deus e continuar a mesma pessoa. E a lição aqui na parte de quinta-feira termina assim, ó:
Se amar a Deus implica amar aos outros, devemos compartilhar com urgência a mensagem do amor de Deus, tanto em palavras como em atos. Devemos ajudar as pessoas na vida diária delas, aqui e agora, e também sermos canais do amor de Deus, conduzindo pessoas para aquele que lhe oferece as promessas da vida eterna em um novo céu e uma nova terra. Uma criação inteiramente diferente deste mundo que está profundamente marcado e devastado pelo pecado e pela morte, ambos frutos dolorosos da rejeição do amor de Deus. Ou seja, nós precisamos conduzir as pessoas para Deus. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas para que as pessoas também possam conhecer esse amor de Deus. É impossível você ser uma pessoa boa, uma pessoa cristã, uma pessoa dedicada à sua casa, à sua família, aos seus amigos, e as pessoas não amá-lo. E quando as pessoas começarem a ver em você o exemplo, quando as pessoas começarem a ver em você uma transformação, as pessoas vão falar assim: quem é essa pessoa? Que pessoa maravilhosa, que pessoa agradável, que pessoa amorosa. E elas vão querer entender um pouco mais quem você é. E vai descobrir que você é um cristão, um filho de Deus, temente a Deus. E elas falam: eu quero ser como essa pessoa. Agora, quando nós agimos completamente errôneo, quando nós somos pessoas mesquinhas, quando nós somos pessoas chatas, pessoas que não gostam de nada, reclamonas, pessoas que não dão um bom exemplo nas atitudes da vida, as pessoas, além de nós não levarmos ninguém para Cristo, ainda afastamos de Cristo, porque as pessoas falam assim: eu que não quero ser um cristão como aquele ali, quero não. Daquele jeito que aquele ali é um cristão, eu não quero ser como ele. Então, meu amigo, se você quer ser um exemplo, assim como Deus te ama, tudo que Ele fez por você, a dívida sua, que Ele quitou, que Ele não te cobra nada por isso, você deveria morrer, a sua condenação era a morte, mas Deus livrou a sua vida da morte. Agora nós devemos dar o exemplo, ser pessoas honestas, pessoas boas, cristãs verdadeiras, e assim as pessoas que nos conhecer, as pessoas que nos rodear, vão querer o quê? Também ser como nós. Vamos ser um exemplo para que as pessoas possam conhecer a Cristo. E você quer isso? Eu quero. Já que na parte de sexta-feira, no estudo adicional, vem falando aqui no início assim, ó: leve as suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo e nem deixá-lo cansado. Ou seja, tudo que você estiver sentindo, suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações, os seus temores, traga para Deus. Sente ali, coloque-se de joelho, entregue para Deus. Está dizendo aqui, ó, que você não vai conseguir sobrecarregá-lo. Você nunca vai conseguir sobrecarregá-lo a Deus. Por mais que Deus tenha muitas coisas para fazer, ao mesmo tempo Ele tem que cuidar de muitas pessoas, Ele tem que dar o amor dele para muitas pessoas, mas Ele vai estar aí do seu lado quando você precisar. Mesmo que você ache que Ele não está aí às vezes, mesmo que você às vezes se sinta que Deus não está aí perto de você, mas Ele está. Basta você procurá-lo, basta para você levá-lo para Ele as suas alegrias, suas tristezas, suas preocupações, seus temores, que Ele vai estar aí te consolando, que Ele vai estar te ajudando. Isso é a base do nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, sempre buscando, sempre levando, nós vamos ficar mais próximos de Deus. Isso vai fazer com que nós tenhamos mais vontade de ler sua palavra, nós tenhamos mais vontade de aprender sobre Deus, de falar sobre Deus. Eu costumo dizer que quando uma coisa boa acontece na nossa vida, nós queremos espalhar para todo mundo. Eu, nos últimos anos, de 2023 para cá, agora estamos começando 2025, eu consegui perder quase 50 quilos. Foram 48 quilos que eu perdi na balança, mas como eu ganhei um pouco de massa muscular, se eu não tivesse ganhado massa muscular, eu teria perdido mais de 50 quilos. E aí, só com exercício e alimentação,
Lá na classe de professores tem o Ricardo Vilela. O Ricardo Vilela, ele tem uma academia aqui em Brasília e eu era gordo, eu estava com 140 quilos e o Ricardo me levou lá para a academia dele, falou, Verivas, nós somos muito amigos de muitos anos, e ele falou, Verivas, eu vou te ajudar a emagrecer. Me levou lá para a academia e a gente começou a fazer um trabalho de exercício físico e de alimentação e eu consegui em 2 anos perder quase 50 quilos. E as pessoas quando me vêem, elas ficam maravilhadas, as pessoas só falam sobre esse assunto. As pessoas me encontram e falam, o que aconteceu? Nossa, mas você emagreceu, você virou outra pessoa. E as pessoas querem saber. E eu fico maravilhado, eu fico tempão conversando com elas. Eu falo, olha, eu comecei a fazer exercício físico e aí assim e tal. Eu comecei a mudar minha alimentação, hoje eu tenho uma alimentação mais saudável, hoje eu tenho uma alimentação mais equilibrada, eu durmo mais à noite, eu começo a contar minha vida para as pessoas, sabe, assim, numa alegria tão grande. E às vezes a pessoa nem me pergunta, às vezes a pessoa só fala assim, nossa, mas você emagreceu bastante, você está bem mudado. Daí eu já começo a falar de toda a minha transformação. Por quê? Porque eu vivi um momento lindo, um momento legal, onde eu consegui mudar, sair de um ponto, chegar a outro, sair, perder quase 50 quilos que eu achava impossível, eu consegui essa façanha com exercício físico, com alimentação, e agora eu quero falar isso para todo mundo. Quando eu vejo uma pessoa comendo errado, às vezes eu tenho que me controlar, porque a minha intenção é ir lá e começar a falar para aquela pessoa que como é bom comer saudável, como é gostoso comer saudável. Antigamente, a minha alegria era comer porcaria, era comer besteira. E quando eu via alguém comendo saudável, eu pensava, cara, essa pessoa não é feliz. Não pode ser feliz comendo isso. Eu gostava de comer porcarias. Mas a partir do momento que eu comecei a ter uma vida saudável, hoje, quando eu vou comer uma batata Ruffles, por exemplo, eu falo, não vou comer isso não, muita gordura saturada, isso aqui não tem nutrientes nenhum, não vai fazer legal, não vai ser legal para o meu corpo. E aí eu penso já na comida mais saudável e a alegria minha hoje é comer coisa saudável, por incrível que pareça. Então, quando a gente tem essa transformação, a gente quer espalhar, a gente quer falar para as pessoas, a gente quer divulgar. Eu estou aqui, tá vendo a minha alegria falando isso para vocês? É a mesma forma quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos caminhando com Deus, quando estamos junto com Deus, o que nós queremos? Falar de Deus para as pessoas, nós queremos espalhar o amor de Deus, queremos contar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Mas como que nós vamos ter que fazer isso? Não é fácil, é duro. Para mim perder 50 quilos, quase 50 quilos com exercício físico e alimentação, eu tive que abrir mão de muita coisa. Foi uma vida dura de exercício físico diário, procura de todos os dias indo para academia. Eu moro numa região e academia em outra, então eu tinha que me deslocar para academia. Às vezes eu estava cansado e falava, acho que hoje eu não vou, mas eu ia, porque era um sacrifício que eu estava fazendo para um algo maior. A partir do momento que nós nos relacionamos com Deus, não vou te falar que a vida vai ser fácil, não. Você vai ter dificuldades. Mas quando os benefícios da salvação vier, quando Deus começar a derramar as suas bênçãos sobre você, você vai ficar tão feliz que vai querer espalhar essas bênçãos para mais pessoas o mais longe possível. Eu tenho certeza disso. Que essa seja a minha oração e seja a sua oração também. Vamos orar para finalizar a lição 2? Eu conto com você na próxima semana, que você continue me assistindo a lição, que você continue comigo aqui no canal, deixe seus comentários, deixe seu pedido de oração, as suas dúvidas, que vamos ler aqui os seus comentários, vamos fazer oração por você e se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E eu te convido agora a fechar os olhos para uma oração. Senhor Jesus, estamos terminando mais um estudo da lição da Escola Sabatina, mais um estudo que nós aprendemos mais sobre o seu amor, mais sobre a sua vida e mais sobre o seu caráter por nós, sobre a sua misericórdia que derrama por nós o tempo todo. Que nós possamos aprender a amá-lo assim como você nos ama. Nós possamos aceitar esse amor e amá-lo de volta. E que nós possamos, além disso, espalhar para as pessoas em nossa volta. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez e até a próxima lição. Uma feliz semana a todos.